Que nervoso. Boa noite, sejam bem-vindos à quinta temporada do Out of the Box. Hoje nós temos o prazer de receber o Guilherme Vinícius e a Nadiele Siqueira. Sejam bem-vindos. Obrigada. Para quem não conhece o OTB, ele é um projeto do PET Fisioterapia, onde a gente busca abordar assuntos que fogem do nosso cotidiano e da nossa área. As últimas temporadas vocês podem acompanhar no YouTube, no nosso Instagram ou até mesmo no nosso Spotify. Para quem não conhece o PET Fisioterapia, quem não conhece as nossas áreas, os nossos projetos, a gente escreve alguns livros. Nós já lançamos primeira e segunda edição de guia prático de eletrotermofototerapia, guia de manual fotográfico de RM, mais recentemente o manual fotográfico de ionometria digital e também já lançamos um guia prático de terapias manuais. Se você tiver interesse em adquirir o e-book de algum desses livros, eles estão disponíveis no Hotmart, que você tem acesso no link aqui do YouTube, ou também pela bio do nosso Instagram, além de poder adquirir ele de forma física entrando conosco através do nosso Instagram. Pode continuar. Você vai falar sobre a terceira edição? E todas as finanças, tudo aquilo que a gente arrecadar com a venda desses livros será investido para a gente poder lançar o nosso mais novo livro, que já está em preparação, que é a terceira edição do Guia Prático de Eletrotermofototerapia. Para a gente falar um pouquinho sobre os nossos palestrantes de hoje, né, os integrantes da mesa. Vou dar uma lida no currículo deles, porque o currículo é bem extenso. A gente traz um resumo, né, sobre as principais características deles como profissionais de formação. A gente tem aqui presente o Guilherme, que é um prazer ter você aqui hoje. Obrigado. Ele tem formação pela Pontífica Universidade Católica de Minas Gerais, a PUC Minas, em Engenharia Elétrica, especialização em projetos eletrônicos, especialização em instalações elétricas residenciais e atualmente ele é engenheiro da Marinha do Brasil, tanto que o convite hoje é para falar um pouco sobre a formação e sobre a participação deles dentro da Marinha. Ele atuou como estagiário no Departamento Municipal de Engenharia de Poços de Caldas, como trainee no Grupo Honda, e tem experiência na área de engenharia elétrica, com ênfase em sistemas de energias e projetos eletrônicos. Se tiver alguma complementação do seu currículo que você queira dar para os nossos ouvintes de hoje? Não, é isso. É isso mesmo. E a Nadiele, né, ex-petiana também, então pra gente é uma honra tê-la aqui na mesa do PET, da nossa salinha. Obrigada. Ela possui formação pela Universidade Federal de Alfenas, ela é mestre em Administração e Gestão de Assistência Farmacêutica, pós-graduada em Farmácia Hospitalar e em Farmácia Clínica, atualmente também é farmacêutica da Marinha. Ela atua no Centro de Processamento Celular, Laboratório de Análises Clínicas e tem experiência na área de farmácia, atuando principalmente nos seguintes temas: atenção farmacêutica, uso racional de medicamentos, agentes comunitários, depressão e telemedicina. É isso, obrigada. Eu que agradeço muito o convite e é um prazer participar do podcast do PET Fisioterapia, de um programa que é tão importante na minha formação. A gente trouxe eles aqui, eles são um casal, gente, um casal de tenentes da Marinha, então pra gente é uma honra muito grande ter eles aqui presentes com a gente, na nossa humilde residência, né, o PET Físio aqui da Unifal. E, gente, pra começar, queria saber um pouco sobre a trajetória de vocês dentro do processo seletivo da Marinha, dentro da questão de relacionamento sobre apoio, dentro do próprio processo seletivo, como é que foi pra vocês? Vou começar, porque eu fui primeiro, né, então vou começar. Claro. Então, eu sou a Nadiele, como a Ana Laura apresentou. Primeiro eu queria agradecer o convite de vocês, muito especial estar aqui, realmente voltar à Unifal, depois de mais de 10 anos de formada, uma casa que sempre me recebeu muito bem, o campus aqui é novo, né, eu não conhecia essa parte aqui do campus, mas é um prazer enorme estar aqui, eu fico muito feliz mesmo com o convite. Então, eu tenho 33 anos, sou formada em farmácia, como você disse, tenho 2 pós-graduações e fiz meu mestrado lá em Niterói, na Universidade Federal Fluminense. Atualmente, eu trabalho na Marinha, eu já estou na Marinha há 7 anos, eu sou oficial temporária. Faz pouco tempo eu fui promovida a capitão-tenente, que é o último posto a última patente que o oficial temporário pode chegar. Depois a gente vai explicar o que é o oficial temporário, o que é o oficial de carreira, tudo direitinho. Eu e Guia somos casados há 1 ano, mas já estamos juntos aí há 11 anos. Enfim, 10 anos de formada. É isso, assim, a gente vai conversar melhor sobre essa experiência, de como é ser da Marinha, né? E de como foi chegar até lá, de como isso é importante hoje na nossa vida e qual foi a trajetória que a gente seguiu até lá. Sou o Guilherme, tenho 32 anos, eu sou de Alfenas também, mas eu estudei em Poços, na PUC Minas.
A gente se conheceu, a Nádia ainda estava aqui em Alfenas, mas aí depois a Nádia passou na Marinha, foi para o Rio, eu terminei a faculdade, também fui para lá no ano seguinte. A gente já morava junto em Poços, fomos morar juntos no Rio. E hoje sou da Marinha, eu trabalho no Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul, que é quem é responsável por implementar os sistemas que vão monitorar nossa costa. E, bom, é isso, é o resumo. Uma coisa bem importante que eu queria falar para todos vocês é que tudo que a gente fala aqui são coisas, experiências pessoais nossas, opiniões pessoais nossas, e em momento nenhum representa a opinião da instituição ou o posicionamento da instituição. Isso é bastante importante, porque não é uma entrevista oficial. Estamos aqui falando como Nadiele, como Guilherme, Exato. e não como Tenente Nadiele e Tenente Guilherme. Então, Sim. nós estamos aqui como civis, contando a nossa experiência e como foi chegar lá. E que eu acho que é o que todo mundo quer saber, né? Sim, Como foi sim. chegar lá. Exatamente. Mas isso é bastante importante enfatizar, né? Porque não é a opinião da instituição, em nenhum momento representa a opinião da instituição, tá bom? Perfeito. Bom, a gente queria saber como foi que vocês se conheceram e como foi trilhar juntos esse caminho até estar hoje os dois na Marinha. Como é que foi tudo isso? Tá, vou começar por Como se como conheceu. a gente se conheceu. A prima da Nádia era muito minha amiga, também da Unifal, ela estudou farmácia Farmácia também. também. E aí eu era muito amigo da prima dela, a gente tinha uma convivência quase assim semanal, a gente estava junto. E eu ficava muito no rancho da família deles também, mas a gente nunca tinha se encontrado. Até que a gente foi numa formatura de amigos em comum, a gente se conheceu na formatura, mas também não rolou nada. Aí depois de um tempo a gente saiu e de lá já começamos a namorar do primeiro dia e estamos aí, 11 anos de namoro. É isso. E a gente começou a namorar muito rápido, então todo mundo achava que era uma coisa, um relacionamento fogo, assim, né? A gente tava no fim da Passageiro. faculdade, Passageiro, sim. passageiro. E aí a gente se mudou pra Poços de Caldas, né, em seguida, depois que... Eu já morava lá, né? o Gui, Só um o Gui já complemento. morava, Eu já morava lá, mas como eu era daqui, voltava sempre para cá os finais de semana. Então, eu tive sempre essa relação com Alfenas. E eu morava aqui, fazia faculdade aqui, e tava indo pro último ano. E aí, assim, aquela loucura de último ano, né? A gente começando a namorar, foi bem complicado isso, porque eu ia pra Poços de Caldas sempre. Ele vinha pra cá também me visitar. Eu me formei, foi uma coincidência, eu consegui um estágio em Poços de Caldas, então a gente foi morar na mesma cidade. Fui morar na mesma cidade que ele. E isso foi muito legal, porque a gente se aproximou mais ainda. Era pra ser. Era pra ser, exatamente. Foi assim, eu tinha Foi várias coincidência. oportunidades de estágio, e aí surgiu essa oportunidade em Poços, numa farmácia mesmo, que era a área que eu queria trabalhar. E aí a gente fui morar lá, morávamos em repúblicas separadas. Depois de um ano a gente falou, poxa, não faz sentido mais a gente ficar morando separado, a gente vive um na casa do outro e vamos morar junto. A gente foi morar junto, e aí foi que a gente começou eu já trabalhava, o Gui ainda estudava, ele estava começando a faculdade quando a gente se conheceu. Sim. Que o Gui é mais novo. E aí depois que eu fui morar lá, depois de um tempo, eu comecei a me interessar pelo concurso e tudo mais. E aí, enfim, fui morar no Rio de Janeiro. Depois que ele se formou, ele foi morar no Rio de Janeiro comigo de novo. A gente voltou a morar junto de novo. E mais recentemente a gente se casou. Que a gente esperou os dois estarem na Marinha, que era o nosso projeto, Sim. pra ele casar fardado. É isso. E aí ele passou. Obrigada. Ele passou em agosto, em setembro eu marquei a data do casamento. E aí nos casamos aqui em Alfenas, foi muito especial. E tivemos nossos amigos da Marinha aqui também. Sim, então foi muito especial. Só que para complementar, porque assim, foi um plano, assim, plano conjunto. Eu sabia mais sobre o concurso, tinha mais interesse. Para engenharia é muito comum ir para a FAB, para a Força Aérea. Então tem essa relação, porque a FAB é muito tecnológica, tem a Embraer, então já tem esse caminho que é um caminho possível dentro das opções que a gente tem dentro da engenharia. Eu nunca pensava na Marinha, né? De Minas, sem contato com o mar, então eu nunca pensava. Mas eu fui começando a pesquisar e em uma dessas pesquisas surgiu a oportunidade, a gente encontrou uma vaga. E na época a Nádia que já estava formada, né? Então ela teve interesse de fazer a prova, né? Foi ele que me falou, olha essa prova aqui. Por que você não faz essa prova? Eu falei, imagina, eu... Exatamente, era essa uma questão que a gente tinha trazido como pauta para discutir com vocês, que vocês são de áreas muito distintas, né? Engenharia e farmácia, a gente
pensa assim, como é que chegaram no mesmo consenso do concurso da Marinha para trabalharem juntos, né? Assim, na verdade, na faculdade, olha como é importante a faculdade apresentar as coisas para os alunos, né? Em 2011, teve uma semana farmacêutica na Unifal, que eu já era do PET, então eu ajudei a organizar a semana farmacêutica, e eu passei por uma das salas lá do R e vi um tenente alto, de branco, apresentando uma palestra e falei, um tenente, alguém de branco, parece um tenente da Marinha, vou assistir. E aí fui assistir a palestra, ele explicou o que era ser farmacêutico na Marinha e eu me apaixonei, fiquei assim, deslumbrada, achei maravilhoso. Mas eu olhava aquilo e falava, o que uma caipira do sul de Minas vai fazer no Rio de Janeiro? E eu pensava que não seria possível. Então, assim, apesar de ter adorado a ideia, eu meio que deixei pra lá, porque falei, bom, isso não é pra mim. E aí, quando o Guilherme me apresentou a oportunidade da aeronáutica, eu comecei a estudar para a aeronáutica. Então, eu queria fazer a prova da aeronáutica. No meio do caminho, apareceu a prova de temporário da Marinha. Eu achava que nem salário recebia, porque o processo seletivo chama Serviço Militar Voluntário. Eu estava procurando na minha carreira uma virada, um propósito, uma coisa. Eu gostava do que eu fazia. Eu trabalhava em farmácia, em drogaria. Eu já estava trabalhando há 3 anos em drogaria. Eu gostava do que eu fazia. Eu amo ser farmacêutica em farmácia também. Mas eu procurava um propósito maior, sabe? Poder ajudar as pessoas de outra forma, que não fosse no mercado privado. E aí, quando eu vi o serviço militar voluntário, eu falei, acho que isso aqui nem recebe salário, mas eu vou fazer essa prova. E aí eu comecei a estudar para a prova da Marinha achando que eu não receberia salário nenhum. E aí, quando já fazia, um mês que eu estava estudando, eu vi o salário de um tenente da Marinha. E eu falei, meu Deus, tipo, é um ótimo salário. Eu quero ir para lá agora mais que tudo, porque além de tudo é um ótimo salário. E aí foi isso que me atraiu, assim, a questão de ter um propósito, entendeu? De ver um propósito nisso, de ver um propósito de evoluir também. Porque eu não tinha muitas informações de como era ser militar. Porque hoje em dia... com a internet tão, assim, com acesso tão fácil, hoje em dia tem muitos vídeos, podcast, tudo, ensinando as pessoas e mostrando para as pessoas o caminho. Mas aqui, no interior, no sul de Minas, foi só essa palestra, o único contato na vida que eu tinha tido, tinha sido essa palestra. E uma história bem engraçada foi que no meu primeiro dia de trabalho no hospital, eu sentei para almoçar de frente um comandante. E eu olhei para a cara dele e falei, gente, eu conheço essa pessoa. E era o Antônio Carlos, que tinha sido palestrante em 2011, que tinha me apresentado a Marinha do Brasil. Mas a vida de Então, vocês, a sua vida, assim, ela é pautada em umas coincidências absurdas, muito coincidência. tudo traçado. Quando eu falei pra ele perguntou, ele é mineiro também, quando ele me perguntou de onde eu era, eu falei, Alfenas, mas eu conheço Alfenas. E aí, eu fui procurar no site da Semana Farmacêutica, e eu olhei e falei, Antônio Carlos, eu falei, meu Deus, é essa pessoa, eu não acredito que eu tô sentada de frente a essa pessoa no meu primeiro dia no hospital. Então, assim, foi muita coincidência. Sim. E aí, depois que o Gui me falou e me propôs essa ideia maluca aí, de ir embora, de prestar o concurso e ir embora, foi quando eu comecei a estudar mesmo. Mas a gente não acreditava muito, assim. Aquela, tem essa oportunidade, a gente está se preparando para ela, mas é uma coisa muito distante, sabe? Sempre enxergava aquilo como muito distante. Mas até começar a se preparar e chegar a primeira vez, porque a Naide passou 2 vezes, e a primeira vez ela acabou... são várias etapas, em uma dessas etapas ela ficou, e aí a gente falou, mas peraí, passou, né? Então, passou na prova. Eu tinha sido a primeira colocada na primeira prova que eu fiz, assim, eu nunca esperava isso. Sim. Nunca esperava isso. Quando saiu o resultado, eu olhei e falei... Não é possível que eu consegui, isso é possível, então isso é possível, é verdade, eu consigo entrar. Aí começou, aí veio sim, aí realmente a gente começou a acreditar, porque passou na prova, já é uma possibilidade, já tá ali, já teve contato, já foi lá, fez as próximas etapas, teve contato com a instituição. Teve contato com os outros candidatos, que eu conheci várias pessoas durante o processo seletivo, foi super legal, assim, tem pessoas que eu tenho contato até hoje, do meu primeiro processo seletivo. Sim. E assim, era muito difícil, né? Porque eu trabalhava até tarde. A minha prova, que eu passei mesmo, eu tinha trabalhado no sábado até 11 horas da noite. A gente dormiu algumas horas, pegamos o carro, fomos para São Paulo, um carro alugado. Sim. Fomos para São Paulo, dormimos na porta da universidade.
Acordei cedo, entrei pra fazer a prova, fiz a prova, entramos no carro e voltamos pra Alfenas porque eu tinha que trabalhar. Então, Não deu nem tempo de sofrer pelo processo seletivo. não deu Nada disso. tempo. Tem que a gente dentro da universidade, pelo menos, quando tem um processo seletivo, a gente passa dias e meses sofrendo com aquilo antes da gente fazer, então... Eu nem sabia se eu conseguiria fazer a prova, porque eu trabalhava todos os dias e tinha uma folga no final de semana. Ou eu folgava sábado ou eu folgava domingo. Então, eu tinha folga nesse domingo e eu tive que trabalhar sábado até tarde da noite. Então, eu saí da farmácia às 11 horas da noite, a gente tirou um cochilo e ele sempre me levando, ele sempre me apoiando, me levava para fazer as provas, esperava horas lá fora, super cansado, mas estava sempre junto comigo, me incentivando. E isso foi muito importante. E aí, quando a gente viu que funcionou, que deu certo a primeira vez, aí o gás veio mais ainda para a segunda vez. Sim. Porque eu falei, não, agora eu vou entrar mesmo. Que agora é a minha vez. Não é nada impossível, eu sou capaz, né? Exatamente, eu consigo fazer isso. Porque apesar de ter feito a universidade, eu acho que é uma limitação mas de onde a gente veio, né? Da própria família muito simples. A gente veio de situações de famílias humildes, simples. Então, a gente tinha que mudar aquela realidade, né? Então, eu sou a primeira pessoa que se formou na minha família, o Gui é a primeira pessoa que se formou na família dele. Então, são coisas complicadas da realidade onde você vem. O que você assiste a pessoa termina o ensino médio e vai trabalhar. E tá tudo bem ser assim. A gente não esperava que fosse entrar na universidade. E depois que entrou na universidade, não esperava que ia conseguir passar num concurso no Rio de Janeiro, sabe? Uma coisa muito... Eu não conhecia o Rio de Janeiro, então fui conhecer assim, fui conhecer indo pra Marinha. Foi assim que eu conheci o Rio de Janeiro. Então, são caminhos que vão... A gente costuma brincar o seguinte, são coincidências, às vezes, propositais, que a gente causa aquilo. A gente causou, às vezes, as coincidências ali, né? A gente foi encaminhando pra chegar ali. E que depois, no final, você olha e fala assim, caraca, tava tudo alinhado. Tudo aconteceu, foi acontecendo, e essa sequência que foi acontecendo deixou a gente aqui hoje. Isso é muito legal, ver por onde a gente andou, sabe? Tudo que a gente construiu desde sempre. Eu vim de escola pública, 100% do ensino. Gui também, escola pública, 100% do ensino. Sim. E hoje é um orgulho muito grande olhar para trás e ver e falar assim, nossa, eu estudava lá no estadual, eu estudava lá no Dirce Moralete, no Polivalente. E os nossos amigos também, sabe, olham e falam, poxa, se eles podem, a gente também consegue. Assim, falando da parte de questão de família, né? Pra quem não sabe, o Guilherme é meu primo. Então, assim, ver o seu currículo me espelhou muito a entrar no PET, porque eu queria ter uma formação um pouco melhor. Porque hoje em dia já não sou, né? Não tenho a graça de falar que fui a primeira a entrar na universidade, na família. Felizmente, né? Eu posso dizer, né? E graças a Deus eu tive a oportunidade de ser a primeira a fazer uma universidade federal, tanto que o convite aqui foi, assim, excepcional, poder trazer vocês aceitarem, foi incrível pra gente. E eu acho que traz muitas influências mesmo, porque o Guilherme é formado em engenharia elétrica, o meu irmão hoje cursa engenharia elétrica. Verdade. Sob influência, porque quando ele foi decidir o curso que ele queria de engenharia, ele foi buscar algo que estava mais próximo, que ele entendia um pouco mais. Então, poder se espelhar em alguém é muito importante, mas acho que para vocês serem os primeiros deve ter sido Claro. uma barra. Eu não conhecia um engenheiro eletricista, né? Não sabia nem o que fazia, na verdade. Então isso faz toda a diferença. E naquela época não era assim, né? Hoje você entra na rede social e tem vários conteúdos do que faz, o dia a dia, agora tem essas rotinas. Aí mostra a rotina da profissão. É diferente, né? A gente só tinha Orkut mesmo. Comunidade. O Facebook surgiu depois que eu entrei na faculdade. Eu tô ficando um pouco velha. A gente tem esse caminho aqui pra poder trazer pro pessoal também. Assim, falando, né, a gente tá dentro da internet, mas muitas vezes a gente não tem esse conhecimento na própria universidade. A gente fica muito limitado a algumas coisas que a gente já vem com os preconceitos do que faz uma profissão, do que faz a outra. Então é muito interessante trazer vocês aqui para poder trazer um caminho diferente, mostrar um cenário totalmente diferente e mostrar as versões de universidade, né? Que a universidade, tanto federal quanto particular, ela traz caminhos. A gente queria que vocês pudessem falar um pouquinho sobre o que a universidade contribuiu para vocês passarem no processo seletivo e estar onde vocês estão hoje. Assim, no meu caso, foi essencial, começando por essa palestra da Semana Farmacêutica que a gente brinca hoje, eu e o comandante Antônio, nós somos próximos, ele é farmacêutico, trabalha no mesmo hospital que eu, então ele brinca, ele fala assim, olha só, o que eu fiz com você, né, te fiz a propaganda e você tá aqui hoje, então é uma coisa que influenciou, sim, com certeza, e eu acho que a universidade, a Unifal, ela foi um divisor de águas na minha vida.
Antes eu não pensava em estudar depois, entendeu? Eu não tinha essa noção no ensino médio. A escola, na minha época, não explicava para os alunos tão diretamente assim, olha, você pode fazer um vestibular, existe uma universidade pública. Eu achava que era tudo pago e minha família não teria condições. Então eu não tinha pensado nisso. Até que a minha prima, que é a nossa cupida, foi fazer farmácia. E aí ela me chamou, me mostrou o que era e tal, e eu me espelhei nela para fazer farmácia também. E depois a minha irmã se espelhou em mim para fazer farmácia também. Minha irmã também é farmacêutica, também é da Unifal. E aí a minha prima fazia farmácia aqui. Então, assim, a Unifal, ela mudou a realidade da minha família, sabe? Depois da minha mãe, meu pai, depois que eu fiz a faculdade aqui, a minha irmã também viu que essa porta também era possível para ela. Também veio fazer faculdade. Então, e hoje está muito bem, trabalha e tudo mais. Então, assim, muda a realidade das pessoas. A universidade, ela muda a realidade das pessoas. Eu vim de um lugar que eu não tinha perspectivas, né? Eu tinha que sair desse lugar, eu tinha que trabalhar. E aí, meus pais falaram, não, a gente vai tentar isso aqui, vamos lá, vamos fazer um cursinho, vamos tentar. Então, a universidade, ela mudou a minha vida mesmo. E depois, eu sei que a gente vai falar do PET, mas dentro da Unifal, o PET é um programa muito importante. O PET é muito importante para todo mundo, para os petianos e para os outros alunos. Porque era o PET que organizava esses eventos, que mostrava para a gente as realidades, a realidade de outras pessoas, de outros profissionais, de outras áreas. Então, como isso é importante para o profissional que você vai ser depois. E a universidade, ela não é só o ensino em si. Se fosse só estudar, você poderia estudar sozinho. Mas a universidade, ela constrói os laços, constrói, às vezes, até assim, os degraus que você vai subir, sabe? Conhecer pessoas, conhecer os professores, sabe? Eu tive tantos professores tão importantes na minha vida que assim, minha orientadora do TCC, eu brincava que era minha mãe científica, porque ela me orientou em tudo na minha vida, sabe? Na parte pessoal, na parte profissional, quando eu me formei, o que eu poderia fazer, foi ela que me ajudou, ela que me encaminhou. Eu lembro muito de uma palestra que eu assisti no meu primeiro período, que o professor Masaharu, que eu não sei se ainda dá aula aqui na Unifal, o professor Masaharu falou assim, olha, essa universidade tem muito a oferecer, mas cabe a vocês aproveitarem o que essa universidade tem a oferecer. Então, aproveitem muito. São 5 anos que você tem que aproveitar tudo que tem aqui. E aí eu fui lá e aproveitei. E aproveitei muito. Fiz muita coisa. E foi muito importante para mim, entendeu? Foi muito importante. Essa formação que a universidade me deu, essa casca que a universidade me deu, foi importante para eu chegar onde eu tô hoje, entende? Porque eu sou farmacêutica não só por ter estudado farmácia, mas também pelo ser humano que eu fui construída dentro da universidade, pelos contatos que eu fiz, pelos professores que eu encontrei, pelos alunos que eu encontrei. Então a universidade foi um divisor de águas mesmo na minha vida. Eu não tenho muito a complementar, mas assim, eu acho que esse é o mais importante. O conteúdo acadêmico, científico, ele importa muito. Mas o que transforma a nossa vida mesmo, que tem essas pequenas coincidências depois, é tudo que a gente faz no extra da formação. Igual vocês estão no PET, mas tudo. Desde da conversa que você tem com aquele professor depois da aula, a conversa que você tem com um amigo, uma palestra, tudo influencia na tua carreira, porque é aí que você vai se formando mesmo como profissional. Porque a faculdade, o conteúdo técnico e acadêmico, todo mundo espera que você já tenha. O que te faz o profissional é o extra, são as conversas, são os diálogos, são os trabalhos. O que você faz extra é o que te forma como profissional. Isso a gente carrega muito. E até a questão da formação pessoal, né, que você tem, porque por exemplo, fiz engenharia, não é um curso fácil. E tem uma hora que você tem tanta carga, assim, que você precisa saber lidar com aquilo. E o trabalho não é nada diferente, né? Uma pressão gigantesca e você tem muita carga e você tem que lidar com aquilo. Então, basicamente, ela simula a realidade que você vai viver, só que com mais chance de você errar, com mais facilidade para você errar e tá tudo bem, seguir depois. Então, eu acho que a faculdade é aproveitar tudo, desde a confraternização com os amigos, até os conteúdos mais profundos, dos cursos mais profundos que você tem que fazer e dos cursos que você for dar também, porque passar esse conhecimento para frente é muito bom. É o que vai te formar como profissional que você vai ser e o que vai definir o teu futuro.
Eu acho que a Unifal é muito importante na minha vida, pelo isso que o Gui falou, pela questão extra mesmo. Que é isso, todo mundo espera que um farmacêutico saiba farmacologia. Todo mundo espera isso. Sim. Mas e trabalhar em equipe? E liderar pessoas? E saber falar em público? Apresentar um trabalho? Sim. Então, Mandar um e-mail. Mandar um e-mail que Exatamente. seja isso. Fazer uma planilha no Excel. São coisas bobas, assim, que a faculdade não vai, vem aqui que eu vou te ensinar a fazer uma planilha no Excel. Não vai. Só que são coisas que você vai fazendo para alcançar aquele trabalho que o professor passou, Sim. que você olha e fala, poxa, que chato, vou ter que fazer essa programação aqui. Mas isso depois, lá no futuro, você vai olhar para trás e fala assim, nossa, eu me lembro que quando eu aprendi isso aqui, eu achava isso muito chato. E faz muita diferença. E justamente o extra, porque o básico, as pessoas já esperam que você saiba. Você é obrigado a saber. Se você se formou fisioterapeuta, você é obrigado a saber as disciplinas da fisioterapia. Mas e o que mais? E como lidar com o teu paciente? E como lidar com o teu público? Sim. Com o acompanhante do teu paciente, que é muito difícil. Sim. Como lidar com os obstáculos de trabalho. A gente tem uma discussão muito grande dentro da universidade sobre o que é ser um bom fisioterapeuta. Porque muitas vezes a gente pensa, o melhor aluno que tira melhores notas, eu sou o melhor fisioterapeuta de todos. E aí a gente entra numa discussão muito grande aqui dentro da universidade sobre isso. É um dos aspectos, melhor, né? O melhor aluno e que sabe todo o conteúdo técnico, ele tem uma vantagem, mas nesse aspecto, né? Mas isso é só um dos aspectos. Com certeza isso não é o determinante. Não eu tenho amigos que tava mais, assim, levava a faculdade mais leve, sabe? Assim, tava menos preocupado com tanta nota e tudo mais. E hoje tá super bem no mercado de trabalho, sabe? Se dá super bem porque tem várias conexões, sabe lidar, sabe falar, sabe interagir, tem boas relações pessoais, sabe liderar equipes. Então, e ele aprendeu isso como? Nos extras. Não foi sentado só na cadeira da faculdade. O conteúdo é muito importante. Mas também é muito importante as soft skills, né? Então, assim, isso é muito importante para a vida, não só empresas privadas, mas na empresa pública. Sim. Isso também é importante. Você precisa ser um bom profissional, independente de onde você estiver. Se você estiver na sua clínica, se você estiver num emprego civil comum, se você estiver num emprego militar, se você estiver num funcionário público, você precisa ser um bom profissional em todos esses aspectos. Sim. Na formação humanística e tudo mais. E é fato que você vai além da tua profissão. Tanto na Marinha quanto em qualquer lugar que eu trabalhei, você sempre vai além. Então eu não sou só engenheiro. Tem dia que eu tô fazendo uma arte de um certificado. Tem dia que eu tô fazendo... E eu não sou só engenheiro. E eu preciso dessas habilidades. E ninguém é. Nenhuma profissão lá vai ser só... Ainda mais no meio militar, mas... em qualquer outro, porque o militar você ainda é militar também, né? Então você tem que fazer atividades militares. Mas em qualquer meio você tem outras atividades, então você precisa daquilo além da tua formação. Então saber todo o conteúdo técnico não vai te garantir nada. A gente sempre comenta que, querendo ou não, as matérias você é obrigado pra você formar. Mas aqui a gente ainda não formou, né? Então a gente vive nessa preocupação de passar em alguma coisa. Precisa passar. E a gente sempre brinca que, tipo, querendo ou não, é o que vai fazer a diferença num processo seletivo que você faz por fora. E felizmente a Unifal, assim, o que mais tem é possibilidade de você fazer as coisas por fora. Gente, a Unifal é uma universidade espetacular, assim. Eu tenho muito orgulho de pertencer, tenho muito orgulho de ter estudado aqui. E assim, fui muito feliz, assim, de ter estudado aqui. Eu sinto muita falta. De verdade, eu sinto falta da universidade. Muita falta. Tanto que desejo voltar para a área acadêmica no futuro. Mas do ambiente, né? Porque é isso, tá vendo? Na hora que você sente falta do ambiente. Porque a gente nunca deixa de estudar. A gente sempre chega em casa à noite, a gente estuda todos os dias, praticamente. Todos os dias. Nunca deixa de estudar. Mas o ambiente... aquele ambiente de pessoas reunidas. De desenvolvimento. Para fazer um ambiente de desenvolvimento, Sim. sabe? E é isso também, não deixar de curtir também não, gente. Tem que curtir também. Aproveitar isso. Tem que aproveitar, eu aproveitei muito. Meus pais que o digam. Eu saía de casa na terça-feira e quando eu passei na faculdade, meu professor do cursinho falou pra mim, não sei como você passou. Porque você saía muito. Mas eu também estudava muito. Aproveitando esse gancho de aproveitar a vida, a gente queria saber um pouquinho como foi pra vocês. Igual você falou, você trabalhava e aí você estudava pra passar no concurso. Tinha a vida de vocês também como casal. Como é que foi pra vocês conciliar tudo isso? Quando eu comecei a estudar, a gente já morava junto. E a gente já tinha 3 cachorros. Então, assim, já era uma vida já praticamente de casado, né?
Eu trabalhava numa farmácia, eu trabalhava 44 horas semanais, e sempre trabalhava final de semana, dava muito plantão, como se fosse um plantão, né? Final de semana de muitas horas. E aí, quando eu comecei a estudar, a gente fez um combinado, que eu estudaria, me dedicaria 100% para estudar e trabalhar, e o Guilherme cuidaria do restante. Então, o Guilherme, mesmo trabalhando e estudando, porque ele fazia estágio, ele cuidava da casa, sozinho, dos cachorros, cozinhava e, assim, cuidava de tudo, né? E isso foi muito importante, porque se eu não tivesse esse apoio dele, eu não teria tido tempo para estudar. Então, eu tinha ali uma meta de estudo por dia, e eu estudava rigorosamente. Então, eu chegava do trabalho, eu era rigorosa na questão dos estudos. E aí, ele cuidava da casa durante a semana, né? E no final de semana, eu sempre me divertia. Então, o final de semana pra gente sempre foi sagrado. A gente ia pro parque, ia se divertir, ia espairecer. Então, eu não deixava a matéria para estudar no final de semana. Mas para isso eu tinha que bater minha meta de durante a semana. Então, se meu cronograma estava em dia, no final de semana ia curtir. Ia comer pizza com os amigos, ia fazer evento lá em casa. A gente fazia muita festa no nosso apartamento. Fazia muito evento em casa. Então, para mim, foi dessa forma que eu conciliei. Mas aí depois que o Gui, né, foi para lá, né, amor? Podia contar a tua experiência de como foi estudar. Não, mas é só falar que, e complementar isso, que a gente pensa que estar 100% em todos os aspectos da vida ao mesmo tempo, né? Mas, assim, toda hora a gente tem que fazer uma dosagem aí disso. Porque não é abandonar. Não pode abandonar tudo. Você não pode abandonar a tua saúde, nem teus relacionamentos. Só que você tem que estar 10% no teu relacionamento um dia para poder focar 90% no estudo. Então, você tem que equilibrar essa balança, sabe? E a gente acaba assim, agora eu falo assim, eu estou num período de muito trabalho, por exemplo, então é um período que eu me dedico mais ao trabalho. Então eu não estou me dedicando tanto ao esporte, às atividades que eu gosto de fazer, para poder me dedicar mais ao trabalho. Isso é normal, assim, são etapas. E assim como eu já tive etapa que eu estava mais tranquilo, então é assim, são etapas. E a gente sempre pensou assim, né? Então foi isso que a gente fez para poder equilibrar, mas não abandonando nada, mas talvez dando o mínimo, né? Também. É isso. A gente fazia atividade física, entendeu? Sim. Mantive a atividade física durante os estudos, porque isso faz muita diferença para a cabeça, para o corpo. Você tem que estar bem. Pensando num concurso militar, você tem que ter uma aptidão física, porque, né, as etapas envolvem um teste de aptidão física, de corrida, natação. E depois que você entra, todo ano a gente faz uma prova de corrida e natação, que é mais difícil do que a prova para entrar. Sim. Então você tem que manter o teu condicionamento físico, A sua rigidez, né? a sua rigidez física. Então isso é muito importante. Não adiantava só estudar. Eu tinha que estudar. E detalhe, eu não sabia nadar, tá? Ai, E eu tava fazendo um concurso. Eu vejo que ainda há chances para mim. Não está tudo perdido. Não está, de jeito nenhum. Eu não sabia nadar, eu morava em Poços de Caldas. E eu não tinha dinheiro para fazer aula de natação. Então, o que eu fui fazer? Eu tinha convênio no SESC por causa do comércio, que eu trabalhava no comércio, e eu fui aprender a nadar em Poços de Caldas, que fazia menos de 10 graus lá no inferno. Isso, e aí eu ia pra piscina gelada aprender a nadar, até que um salva-vidas ficou com pena e falou pra mim, eu vou te ensinar a nadar. E aí ele me ensinou a nadar. E aí eu aprendi a nadar, nado crawl lá, para poder conseguir ter um melhor tempo, né, nas provas de natação. Então, não abandonava nada. Tinha o cronograma. Detalhe, no meu cronograma, eu tinha espaço para lazer. Então, assim, eu chegava em casa, eu tinha um horário que era para cuidar de mim, eu tinha um horário que era para passear com os cachorros, eu tinha um horário que era pra gente se falar. Então, meus horários eram bloqueados. Eu tinha um cronograma de estudos que tinha os horários bloqueados, ou seja, eu vou fazer outra coisa que não seja estudar. E eu tinha os horários de estudo. E aí, quando era estudo, era estudo. Nada me interrompia, nada me tirava dali. Então, eu tinha minha metodologia de estudos, desenvolvi uma técnica ali para eu conseguir estudar melhor em pouco tempo que eu tinha. Só que aí, quando você tem, eu sempre falo isso pro Guilherme, quando você tem menos tempo é quando você se dedica mais. Porque você tem pouco tempo. Quando você tem mais tempo, você fica... Aquela sensação do desespero pra estudar também. Isso, você tá assim, ai meu Deus, eu preciso... Agora tem que ir, não tem opção. Eu tenho que ir, não tem opção. E aí quando abre o edital, que aí que o negócio, né? Porque você tem que usar antes do edital. O ideal é, sempre que você se planejar para uma prova, você tem que se planejar antes do edital abrir. Quando o edital abriu, você já tá atrasado. Entendeu? Essa é a realidade. Quando o edital abriu, você já tá atrasado. Então,
a Marinha, o Exército, a Aeronáutica são provas anuais. Eu sei que todo ano vai ter. E eu sei quais as matérias vão cobrar. Então, por que eu vou esperar um edital abrir para me preparar? Eu vou me preparar antes. E aí, se o teu tempo de preparação você tem disponível 2 horas por dia, se prepare 2 horas por dia. É o tempo que você tem. Então, eu tinha ali em média de 4 a 5 horas por dia para estudar. E era isso que eu me propunha estudar todo dia. Tinha dia que dava um pouquinho mais? Ok. Dar menos, não tinha como dar menos. Entendeu? Eu tinha que atingir o meu estudo ali. Então, era assim que eu conciliava. Eu fazia um cronograma bem determinado e era rígida nesse cronograma. Entendeu? Acho que já era indícios do militarismo em mim. Ser mais rígida com cronogramas em horários e... Já estava se preparando até aqui, ó. Psicologicamente, porque é importante se preparar psicologicamente. Porque na hora da prova, se você souber tudo, mas chegar na hora da prova, o psicológico estiver ruim, Não vai pra frente. você não Você vai. começa a ler, as perguntas vão se embaralhando, vai dando Aí você cai nas moleza. pegadinhas, que pra mim não existe pegadinha em prova. Existe que você não leu direito a questão. Você não sabia responder. Se você souber genuinamente responder, Você não cai. não cai em pegadinha. Não existe Sim. pegadinha. Então, é isso, assim, é fazer um cronograma pra você conciliar tudo, não deixar de sair com seus amigos, de ter seu relacionamento, de ter seus animais, sair com seus cachorros, enfim, de estar com a sua família, mas também tem que ter pessoas do seu lado que compreendam. Então, é importante porque se ele não compreendesse, se não estivesse me incentivando, ele ia ficar me interrompendo, ia ficar me chamando para sair, ao invés de me deixar estudar. Né? Meus pais iam me cobrar coisas que eu estivesse mais presente em Alfenas, sendo que eu estava estudando. Então, isso é muito importante, ter essa A gente colaboração. sempre fala disso, né? Porque tem esse de falar que os opostos se atraem, mas é muito difícil isso. Porque se você... aquela coisa, né? Os opostos se atraem, mas aí um que gosta de sair à noite e o outro gosta de acordar às 5 da manhã para correr. É muito difícil conciliar. Pode até que consiga conciliar, mas é muito difícil. Então a gente, profissionalmente, quando a gente decidiu dedicar, e a gente até hoje é assim, a gente se dedica assim, da mesma forma, continua estudando. Se a gente não tiver o apoio do outro, vou chegar, o outro vai sempre estar... Porque sempre tem alguma coisa melhor para fazer, né? Do que trabalhar e estudar. Sempre tem. Sempre tem. Gente, meia hora no TikTok é muito melhor. Exatamente. E a praia, a gente mora perto da praia. E a Olha, praia... veja as trilhas que vocês fazem. pois é. Sempre tem. É muito Então, legal. se não tiver esse apoio, é muito difícil. Mas falando um pouco sobre a minha preparação, da mesma forma que eu ajudei ela, eu peguei um caminho mais pavimentado depois, né? Então eu já tinha o conhecimento de como era a prova, de como fazia, e já tinha os materiais de como estudava. Porque concurso, assim, é uma metodologia, sabe? É colocar em prática aquilo que você planejou e executar. Basicamente é isso. E revisão, dar-lhe revisão. Revisão. E acabou. Assim, tanto que eu sempre falo que tem uma coisa, que o funcionário público e as pessoas olham aquilo com uma coisa de glamour assim. Eu sempre falo que eu não tenho orgulho de ter entrado. Tipo, eu tenho orgulho do profissional que eu sou, sabe? Porque eu acho que prova não diferencia ninguém, sabe? Eu conheço gente boa no trabalho e conheço gente que não trabalha tão bem. Então, a prova que você fez para entrar é simplesmente uma metodologia que você conseguiu aplicar, ponto. Não te diferencia, você não é um super profissional, nada disso. A prova serve Isso é importante. A gente tinha uma metodologia, né? Sim. Posso falar? A gente tinha uma metodologia de estudo, tá? Quando eu comecei a estudar, eu comprei um curso de como estudar. Porque hoje em dia esse tipo de coisa já tá mais difundido, mas o que eu tinha de estudo era ler a matéria, decorar a matéria e é isso aí. E aí eu comprei um curso de como aprender a aprender. E aí esse curso ensinava que você tinha alguns passos, como que você se concentrava e revisões periódicas. Até o ponto da gente olhar na matéria e falar, meu Deus, eu não aguento mais ler essa matéria, de estudar e revisar essa matéria. Que é o ponto de que, poxa, já tá muito chato pra mim. É esse ponto que você fala, agora eu sei a matéria. Tá chato, eu já sei. A gente revisava sempre, todos os dias, revisava a matéria do dia anterior. Então, eu estudava a matéria na segunda-feira, na terça-feira eu revisava a matéria da segunda-feira que eu estudei. E estudava matérias novas. Então, todo dia tinha uma revisão. E toda semana tinha uma revisão da matéria inteira. Então, você imagina estudar, revisar português toda semana a matéria inteira. Chega no ponto que você não aguenta mais ler. Não. Chega no ponto que você nem aguenta mais olhar. E a gente também fazia o flashcards, né? Que você fazia. Os flashcards ia pra praia, já tá morando no Rio, né? E a praia, a gente sentava na praia no nosso momento de lazer e ficava brincando de baralho com os flashcards e
revisão da matéria, Revisão da sabe? matéria, sim. Trazer isso até pro lúdico, pra você incluir isso na sua rotina. Pra não Pra ver que como uma vire uma obrigação, rotina. algo chato, né? Pra que vire como uma rotina tua mesmo do teu dia. De chegar e estudar. Tanto que hoje é uma rotina nossa. Sim. A gente chega em casa e vai estudar. É uma rotina nossa. Eu não tô prestando concurso, ele não tá prestando concurso. Mas a gente chega em casa e vai estudar. Porque é uma rotina nossa. Entendeu? E a gente usava muito o mapa mental para poder fazer as revisões. Então a gente revisava tanto que chega uma hora que você fala assim, isso aqui tá no canto esquerdo do mapa mental. Desenhado de rosa. Pintei de laranja aquele cantinho ali, eu fiz uns desenhos de não sei o quê. E eu lembro os períodos que eu fiz aquilo, sabe? Foi uma semana que a gente recebeu alguém em casa. E as paredes da casa? Toda colada, cheio de mapa mental na parede, porque aí entrava no quarto e já dava uma olhada na matéria, entendeu? Tipo, revisei isso aqui e tal. Porque a matéria a prova de temporário é uma prova que cai português, antigamente caía português, história naval e legislação. Não caía farmácia, não caía engenharia. Sim. Então eu conseguia depois ajudar ele a estudar a matéria dele, entendeu? Então era uma coisa que até hoje você precisava explicar a matéria de tanto que vocês viram, capaz vocês conseguirem falar. Sim, ele sabe nome de navio. Eu faço questão de esquecer, tá? Não, mas o que eu gostava muito da matéria. Então eu fui complementando. Aí eu sempre gostei muito de ler, né? Então meus livros que eu lia na época já eram relacionados à matéria também. Então, até no meu lazer eu tava assim. Vídeo no YouTube, a gente assistia vídeos sobre isso. Filmes de guerra. Pra isso, filmes de história, Sim. documentários de história, para que isso fosse complementando e juntando uma pecinha com a outra, e aí, entendeu? Você juntar ali no final aquela matéria ali. É isso. É bem legal. É muito legal mesmo. Foi legal. A gente conseguiu desenvolver uma boa metodologia para estudar, sabe? Adaptamos a metodologia desse professor e... Mesmo assim foi difícil. Eu não passei na primeira, nem ela. Assim, também tem outros fatores. O concurso não é só... Depois a gente pode falar um pouco mais, mas não é só a prova, né? Então, são os outros fatores. Eu acabei ficando e foi na terceira vez só. Então, você vê que mesmo assim tem dificuldade. Mas você foi muito bem todas as vezes, né? É. Você não passou das outras etapas, mas foi muito bem todas as vezes. Todas as vezes. Chegou a ficar em primeiro lugar na prova. Eu passei em primeiro lugar na prova, só que não tinha nada lá que ele não sabia responder. Eu passei em primeiro lugar na prova, eu acho que eu fiz 92 pontos. 92 pontos de 100 pontos, é muita coisa. Muita coisa. Mas mesmo assim não entrei, porque tinha prova de títulos, aí não tinha título suficiente, eram 4 vagas, eu caí pro 5º lugar. De primeiro fui pro 5º, e aí acabei ficando. Aí foi frustrante. Isso é difícil depois você querer de novo, sabe? Tanto que a outra vez eu fiz completamente assim, despretensioso. Vou fazer. Só que como ele já tinha estudado tanto a matéria, já sabia. Que ele já sabia a matéria. Sim. Então, assim, ele precisava até de um golpe de sorte ali, sabe? Também, um pouco de sorte. Também e aí foi faz parte. isso, também faz parte, gente. Regra, a preparação, o concurso, a pessoa fala assim, você tem uma vaga, só precisa de uma vaga. Não é isso, gente, não é assim. Você só precisa de uma vaga, não é assim. Porque o concurso não é só estudar para prova, não é só preparação. É sorte, é preparo mental, é preparo físico para aguentar ficar sentado na cadeira. Exatamente. Várias coisas. Uma prova de resistência, né? É uma prova de resistência. Enem é uma prova de resistência. E a gente pode falar hoje, isso é meio frustrante, que muitas vezes você quer passar de primeira e às vezes você vai conseguir. Mas uma coisa que você começa a observar nesse mundo é que tem uma fila. Sempre tem. Você vai conhecendo as pessoas e sempre são as mesmas pessoas. E depois são essas pessoas que entram. Vão entrar. Você vai conhecendo o grupo da fila. Tanto que a gente é muito amigo do pessoal da fila. Porque o pessoal fez, aí aquele grupo entrou no primeiro, no segundo ano. O grupo que estava para trás fez de novo. Entrou. E também entrou. Aí de vez em quando entra um nome diferente. Aí você fala, poxa, essa pessoa aqui não fez ano passado. Você não tava na nossa fila. Não tava na nossa fila. Você tá implementando agora. De vez em quando tem uns aí. Aparece. Uns azarões aí que já faz e faz e passa de primeira. Sim. E já vai de cara logo pra dentro. Tem história de gente que, eu tava lá, fiz e não preparei direito, mas passou. Mas é o momento, né? Sim. A gente vai dar uma adiantada nas perguntas aqui, Isso, né? porque a gente já falou de muitas coisas. Exatamente. A gente queria saber, assim, de você, Nadi, específico, o que o PET ajudou ou serviu de base pra você estar dentro da Marinha hoje? O que a nossa mesinha aqui também presente? Tem diferencial, assim, que você acha, tipo, das outras pessoas, né? O que o PET foi, assim, o diferencial? Eu acho que, assim, diferencial para a prova em si,
eu acho que não, diretamente falando, não existe. Até porque, como eu disse, a prova que a gente fez é uma prova que não é de disciplinas específicas, tá? Mas é tudo que a gente falou sobre o extra da vida acadêmica que você faz. O PET, ele te dá as oportunidades de você fazer isso tudo, de vocês escreverem livros, de você desenvolver uma boa escrita acadêmica, de você trabalhar em equipe. Então, isso hoje é muito importante para a minha vida profissional, extremamente importante. Eu tenho boas habilidades de falar em público, de apresentar trabalhos, de escrever trabalho científico, porque a gente desenvolveu muitos trabalhos. Dava aula, dava curso, isso para diversos níveis populacionais. Você dava aula para as pessoas da escola, aula para as pessoas da creche, para manicures, como eu trabalhei com manicures, para professores, para organizava eventos. Então, uma coisa engraçada é que eu organizava muitos eventos no PET. Quando eu fui para meu primeiro emprego na Marinha, eu cheguei lá e eu organizava evento. Organizou um casamento. Eu organizava um evento, isso. Hoje em dia a gente tem o PET na feira, que ele também é aberto para a população em geral. Inclusive, fica o convite para vocês. Ele acontece aqui no Pinheirinho. Tem a divulgação no Instagram também. Então, caso você tenha interesse de participar. Todos os PETs, nós somos PET Físio também, então é bem legal. E como que é o trabalho? Vocês fazem... O que vocês desenvolvem lá na feira? Depende de que cada grupo. Eles é mais para entregar folheta, para poder falar um pouco sobre o que faz a profissão, para poder aferir pressão. Ah, muito legal. Tem o PET Biologia, que faz sabão durante tem... o evento. Que legal. Esse ano a gente ainda não é nada confirmado, mas está programado aí 3 etapas. Então, a primeira é aqui no Pinheirinho, que é aberto para a população, cada área traz que acha, tipo, ali, a gente normalmente, relevante, né? Geralmente mede pressão, fala um pouquinho como tá a saúde, faz algum exercíciozinho, mas cada curso vê ali o que é da sua área. Também tem programado no centro e também tem programado uma visita em casas. Então é bem abrangente, assim. Pega todos os pads, então tem de tudo um pouco. Não é algo específico. Então, e aí tá vendo como que você aplica o conhecimento na prática. Então o PET proporcionou muito isso, da aplicação do conhecimento na prática ali, junto com a população, desse contato com a população. E organizar eventos para mim me trouxe o contato com autoridades. Autoridades no assunto, prefeito, bombeiro, vereadores, produção de documentos, ofício, cartas. E isso na minha carreira hoje é extremamente importante. Eu lido com isso o tempo todo. Autoridades, organizar eventos, participar de congressos, de eventos. Então, assim, para profissão, hoje eu falo que, lógico, foi o que a gente disse. As matérias eram muito importantes, mas o PET, para mim, foi uma coisa muito importante na minha vida acadêmica. Além de eu ter feito muitos amigos, nossa, assim, tenho muito carinho pelas minhas amigas petianas, e foi muito especial o tempo que a gente esteve junto, mas essa questão de te dar esse conhecimento extracurricular, sabe? Essa bagagem. E também de te dar aquele impulsionamento, por exemplo, para eu ter ido para o mestrado. Toda a minha produção acadêmica que eu tive no PET, eu usei para o meu processo seletivo de mestrado, me ajudou a entrar no mestrado. Então, isso também é importante, o currículo, né? O teu currículo ali. A gente analisou o seu curricular antes de fazer o convite, a gente viu realmente que tem bastante coisas do PET. Aproveitar também de novo a mesa aqui para fazer o convite para o Sul Mineiro, né? Que a gente está organizando agora. É o Congresso de Terapia, que é para todas as áreas da fisioterapia. Vai ser bem legal, vai acontecer de 19 a 21 de agosto esse ano. Isso, legal. Logo a gente divulga as inscrições para todos vocês. E o convite também, caso vocês queiram assistir, vai acontecer em formato híbrido, então também vai estar nas redes sociais. Excelente, muito legal. Hoje em dia a gente está trazendo tudo para tecnologia, né? É isso, importante. Sim. Bom, dando continuidade, a gente queria saber de vocês o que tem de diferente entre o que vocês imaginavam antes de passar na Marinha, de mudar para o Rio, e o que realmente está acontecendo hoje. Então, assim, o que eram as expectativas e o que é realmente a realidade. Vai lá. Não, eu acho assim, é bem parecido, sabe? Assim, o que a gente pensou tem muita coisa do que a gente faz hoje em dia. Mas a experiência é diferente, assim, na Marinha. É uma vida completamente diferente. Tanto que a gente, no curso de formação, a gente estuda como é a estrutura da força, como que a história, como ela foi formada. E aí você entende que ela é uma subcultura dentro da sociedade. Então, eles usam até esse termo, uma subcultura dentro da sociedade. E lá dentro são várias outras subculturas. Então, cada um vive uma experiência de uma forma diferente. Eu já
pude servir em 2 OMs, a gente fala servir, não trabalhar, pude servir em 2 OMs, e que são totalmente diferentes. Então eu tive experiência totalmente diferente, rotina de trabalho totalmente diferente, mas assim, eu digo, é intenso, tem problemas igual qualquer outra profissão, mas também tem muitas oportunidades. Se você estiver disposto mesmo e for atrás das oportunidades, é muito legal a experiência. E o Rio de Janeiro é uma experiência delicada, assim, é amor e ódio, sabe? Porque ao mesmo tempo que você fala assim, essa cidade é muito perigosa, tô estressado, tem muito trânsito, ela também é maravilhosa. É maravilhoso você voltar para casa, passar pela praia, é maravilhoso, tudo é bonito, tipo assim, realmente assim, a cidade é bonita. Tem uns pontos que não, mas a cidade A maior parte. No geral. a cidade no geral é bonito. É bonito, a gente é muito dos esportes na natureza, então a gente vive muito intensamente o Rio, certo? A gente está sempre nas montanhas, né? Aproveita muito e sempre na praia também. Então, assim, a experiência é legal. Você não consegue prever tudo que vai acontecer, mas a gente conseguiu principalmente formar uma base muito boa lá. Então, assim, a gente chegou sem conhecer ninguém e hoje a gente, assim, é de casa. A gente vive num ambiente completamente familiar sem ter a família lá. A gente tem vários amigos que são muito amigos. próximos. A gente vive uma vida muito, muito intensa lá, assim, eu posso dizer. Mas aí a tua experiência é você que vai construindo. Igual eu falei, o extra importa, sabe? Tudo que você vai fazer no extra importa muito, tanto na profissão quanto na vida. Então a gente conhece muita gente, a gente faz muitas coisas no trabalho. Então o nosso trabalho é agitado. Tem gente que tem uma característica de uma profissão mais lenta, mas tem que assim mais devagar. A pessoa gosta mais de tranquilidade, mas a gente já é agitado assim por natureza. Gosta de fazer muita coisa. Então acaba trazendo isso pro teu trabalho. Então a experiência assim foi maluca, intensa, mas Intensa. Pra mim, assim, foi diferente a chegada até o meio militar, porque eu não conhecia nada, né? Então eu não sabia como era nada. Eu não sabia como trabalhava, com que eu trabalhava, com que eu trabalharia, como que seria o curso de formação, eu não sabia nada. Não sabia o que esperar. Não sabia o que esperar, porque eu não tinha essas informações. Então, quando eu cheguei lá, eu vi que era um curso de formação de 3 meses. Eu morei lá, dentro da ilha, no quartel. Era uma ilha, também não sabia. Era uma ilha. É uma ilha hoje onde é o curso de formação de oficiais. Você fica 3 meses fazendo um curso de formação militar. E você aprende muitas coisas e você faz provas, por exemplo. Eu não sabia que fazia provas lá dentro. Atividade física, né? Você vive intensamente aquela rotina ali e depois que você se forma, você é designado para uma área. E aí tá, assim, a particularidade, né? Eu não imaginava como é que seria isso. E aí, por pontuação, você é designado, você escolhe para onde você vai, né? Eles lançam as vagas e vai escolhendo por colocação. Então, o primeiro colocado escolhe para onde vai, e aí, assim por diante. isso é o primeiro colocado no curso de formação. No curso de formação, Aí já então não é no mais, curso. já não é mais o concurso. Pós-concurso É pós-concurso, deles, né? isso. É um Sim. curso de formação específico lá, que você fica 3 meses, né? Uhum. E aí, depois você é designado. Então, pra mim, o que eu menos... que foi mais diferente, assim, é chegar lá e trabalhar com coisas que eu nem imaginava que seria possível na Marinha. No começo, eu achava que eu ia trabalhar no navio. E as pessoas acham que a gente trabalha embarcado. E acham que a gente trabalha 15 dias e folga 15 dias embarcado. Culpada. O TikTok me mostrou isso, É, entendeu? também. E eu lembro do petróleo, entendeu? Exatamente. Não, isso não existe lá, gente. 15 dias e por 15 dias não A existe. gente brinca que assim, lá existe várias rotinas. Tem diversos tipos de rotina de Mas trabalho. essa aí não. Mas essa é a que não existe. 15 E essa é a dias, que o TikTok mostra. 15 dias e folga 15. Mentira, não pra é mim assim. até agora. Não é 15 e folga 15 não existe. E também a outra coisa é que lá a gente cumpre uma rotina diária e tem também os serviços, que são serviço como serviço militar mesmo. Então você trabalha, que é uma coisa que é diferente, assim. Lá que eles falam o seguinte: primeiro você é militar e depois você é a tua profissão. Então primeiro eu sou militar e depois eu sou farmacêutica. Então eu tenho as minhas obrigações militares primeiro. Então é difícil enxergar isso do lado de fora, sabe? Quando você tá de fora. Porque muita gente olha e fala, mas aí vai ser farmacêutico normal dentro de um hospital. Não, você não é um profissional normal, você é militar.
Então você tem toda a característica da profissão militar, mais as características da sua profissão. Realmente se mistura, realmente você vive isso. Então é diferente do meio civil, é muito diferente do meio civil para trabalhar assim. Eu acho realmente que quando eu fui, pra mim, foi totalmente diferente do que eu realmente imaginava, porque eu achei que ia trabalhar no navio. Eu realmente trabalhei 2 meses em um navio, mas foram 2 meses e voltei para trabalhar em terra. Então, a gente fala que a gente desembarcou do quartel, Que a mas Marinha é só usa esse termo, mas a gente não tá no navio, figurativo. entendeu? a pessoa isso. fala, onde você tá? Fala, tô a bordo. É. Mas você tá dentro de um prédio, né? Mas tô a bordo. Isso, tô a bordo. Tô a bordo. E a outra característica que é diferente é que você tá 100% disponível. Então, no meio civil, você trabalha e você tem a sua carga horária. Então, você trabalha, sai e vai embora pra casa. E aí, acabou a tua rotina de trabalho. No meio militar, não. A gente fala que você é militar 24/7. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, você é militar o tempo todo. Então, você tem que se portar como militar. Você tem que lembrar que do lado de fora, no civil, você também representa um militar, entende? Você não está representando a organização diretamente, mas você é um militar. Não são duas pessoas diferentes. Exatamente, é né? a mesma pessoa e você tem que trazer isso para sua vida pessoal também. Existem regras para sua vida pessoal também, que você também tem que seguir, sabe? Que você não pode fazer algumas coisas que o civil pode fazer, entendeu? Então isso é muito diferente. Eu não sabia nem que cor de farda eu ia usar quando eu cheguei. Quando eu cheguei e fui usar cinza, eu achei muito estranho. Eu achei que trabalharia de branco. Como assim não é branco na azul marinho? É cinza. O nosso uniforme diário é cinza. Cinza. Então, você vê que é totalmente... Hoje em dia a gente tem muitas páginas no Instagram que falam sobre isso e tudo mais. É muito mais legal, vocês têm contato com isso antes. Mas quando eu entrei 7 anos atrás, não fazia ideia. Então, o que é diferente hoje? Tudo pra mim foi diferente. Foi tudo uma surpresa. Foi tudo uma surpresa. Eu falei que pra mim não teve tanta diferença porque eu já cheguei com ela trabalhando. Você viu como espelho, né? Ela já tava no Rio, já conhecia, então... Puxando um pouquinho o gancho, a gente quer saber um pouquinho como é que é a rotina e a carga horária de trabalho de vocês. Vocês falaram um pouquinho que é 24/7, né? Dá uma assustada. Dá. Isso, então, 24/7 é a disponibilidade. Então, é a disponibilidade, você tem que estar disponível, o telefone tá ligado, você tá alcançável. Quando a gente viaja, a gente avisa que viajou. Então, por exemplo, vou viajar, a gente fala fora de sede, que existem vários distritos no Brasil, tá? Então, a Marinha ela é dividida em distritos. A gente trabalha no primeiro distrito naval, que a sede é o Rio de Janeiro, mas abrange Rio de Janeiro, Minas e São Paulo. É isso? Não, Rio de Janeiro, Minas e Espírito Santo. Espírito Santo, São Paulo, eu falei errado, mas é isso. Rio de Janeiro, Minas e Espírito Santo. Se eu for sair desse raio, eu tenho que avisar. Eu tenho que passar como se fosse um e-mail interno, oficial, dizendo que eu vou estar nesse endereço, nesse período. Então, você tem que estar alcançável, tem que estar disponível. Mas a rotina de trabalho é variada, tá? Cada lugar que trabalha, cada profissional vai ter uma carga horária diferente, uma rotina de trabalho diferente. Então, vai ter farmacêutico que vai ser 12/36, que é mais raro, tá? E vai ter farmacêutico que vai ser 30 horas semanais. Normalmente, a saúde, fisioterapia, nutrição, farmácia, enfermagem, medicina, são 30 horas semanais. Então, a gente trabalha de segunda a sexta-feira, 30 horas semanais. E os sábados e domingos vai depender muito da tua escala. Então, a gente na saúde a gente chama de plantão, mas no meio militar chama serviço. Então, no hospital a gente dá serviço na tua própria área. Então, eu sou plantonista / oficial de serviço no laboratório de análises clínicas. Mas o fisioterapeuta é plantonista no CTI. O enfermeiro é plantonista nos andares de internação, por exemplo. Aí já o pessoal de outras áreas, de outras organizações dentro da Marinha, eles podem ter outras rotinas. Então, o fisioterapeuta em uma outra unidade militar, ele pode ser, por exemplo, oficial de serviço que dá serviço armado, por exemplo, entendeu? Então, eu, por exemplo, não trabalho armada, nunca dei serviço armado, nunca trabalhei armada nesses 7 anos. Agora, tem fisioterapeutas, por exemplo, farmacêuticos, que dão serviço armado e aí cumpre outra rotina. Então, vai depender muito. A escala de plantão gira em torno aí de 1 por semana. Tem lugares que são 2 por mês, 3 por mês. Então, varia muito.
E conforme as pessoas vão entrando ou saindo dessa escala, também vai impactando em quantos você vai dar. Então, também tem isso. Então, geralmente, a saúde são 30 horas semanais. O fisioterapeuta, via de regra, vão ser 30 horas semanais, o que, na minha opinião, é uma carga horária excelente, que te dá a oportunidade de você estudar, por exemplo, de fazer o mestrado, como eu fiz. Então, além de você trabalhar, você consegue ter outras oportunidades. Entendeu? Por causa dessa carga horária, que é bem legal. Mas a gente, por exemplo, não faz horário de almoço. Entendeu? Não tem horário de almoço para carga horária, para essa carga horária de 30 horas. Então vai depender muito do lugar onde vai trabalhar. Não é né? uma regra. E o Gui pode falar mais do administrativo, que é da parte administrativa que não é saúde. A gente chama de administrativo tudo que não é saúde. Para saúde é isso. Mas no administrativo depende muito também. Então, cada OM, que é a organização militar, como a gente chama o quartel na Marinha, cada OM ela tem a característica, mas no geral o administrativo é 8 às 4h30 de segunda a sexta, mais os serviços. E aí o serviço geralmente no administrativo é esse, é o serviço, o oficial de serviço é quem ele é responsável pela rotina do OM. Então, horário de abertura, horário de fechamento, aconteceu um problema, alguém passou mal. Um vazamento. A OM é sua, você é o responsável por ela naquele dia. E aí, tanto faz se você é fisioterapeuta, nutricionista, enfermeiro ou engenheiro. Sim. Você tem que trabalhar em prol daquele vazamento, por exemplo. Isso é legal porque você aprende várias coisas, né? Sim. A OM é a sua responsabilidade naquele dia. Então, geralmente é um serviço de 24 horas, você dorme na OM. Alguns, dependendo da característica do prédio, ele dá um serviço armado, outros não. E aí, você, aquele dia, fica destacado do seu setor, você não trabalha no seu setor e fica responsável por isso. E o restante dos dias é normal, uma rotina como qualquer outra no escritório, fazendo trabalho no dia a dia. A atividade fim que é diferente, né? Eu, por exemplo, trabalho com os radares, com os satélites, essas coisas. Tem gente que trabalha com navio, tem gente que trabalha com veículos, e a atividade muda um pouco, mas a atividade, o engenheiro na Marinha é muito parecido com o engenheiro no civil, praticamente igual. Mas só soma também as questões das cerimônias, né? Porque a gente tem essa parte militar, as reuniões militares, coisas de rotina da organização militar e as cerimônias. Então, por exemplo, tem cerimônias de promoção, cerimônias de passagem de direção, onde a gente se farda com as fardas de gala, as fardas mais, né, que são as fardas externas, assim, que a gente usa e aparece externamente, as fardas brancas e tudo mais. Então, aí são outras coisas que podem ocupar a nossa rotina ali. Mas, via de regra, é isso. Via de regra, eu sou uma farmacêutica num hospital. Sim. E ele é um engenheiro trabalhando no escritório com as coisas de engenharia. E aí, dentro desse contexto de rotina normal, surgem algumas particularidades. Por exemplo, tem missões, por exemplo, a NAD foi na missão quando vazou o óleo no Nordeste, em 2019. Tem missão, por exemplo, no Sul agora, teve aquela tragédia no ano passado das chuvas, também foram pessoas para lá, foram engenheiros, inclusive, para reconstrução. Farmacêuticos também, para reconstrução. Então, isso também são algumas atividades que te tiram da sua rotina. Então, a gente fala destacado, você vai ser destacado da sua rotina para poder cumprir por algum tempo determinado para poder cumprir aquela missão. E aí você volta depois. Mas aí sempre tem essas missões e tem as missões que são rotineiras, mas que também vão militares. Assim, tem a missão Pantártica, que vai sempre, tem o posto de observação da Ilha da Trindade, que é uma ilha que fica mais distante do nosso litoral, que sempre tem gente da Marinha lá. Tem São Pedro de São Paulo, que é uma pedra, praticamente, é uma ilha, mas uma ilha bem pequena, que também fica gente lá, porque é importante para a gente manter nossa soberania de território. E todos esses lugares são missões. Então, às vezes, você pode ser designado para uma missão dessa. Posso ir para a Antártica, posso fazer essa viagem, a depender da característica da tua profissão, do que você tem a oferecer e dos processos seletivos que também tem. Então, tem todo... Para a saúde tem uma coisa muito legal, que são as operações ribeirinhas. Então, a Marinha manda navios de assistência hospitalar com vários profissionais. E aí eu confesso que eu não sei se o fisioterapeuta vai nesse navio, mas eu acredito que sim. Eu tenho certeza que o farmacêutico vai, porque de vez em quando, né, aparece lá um pedido de indicação.
E aí esses profissionais de saúde vão atender essas populações ribeirinhas. Tem também operações a gente chama de operações humanitárias, né? São as operações de apoio à população. Então, presta apoio à saúde em fronteiras, por exemplo. Então, tem lá em Roraima a operação que isso é público, esses dados são públicos, estão divulgados no site da Marinha. Vocês podem procurar saber fotos e tudo mais dessas operações. Mas é um atendimento humanitário que, assim, além de tudo, além de você fazer essa rotina, é uma coisa que te engrandece muito como pessoa. Entendeu? Prestar um serviço desse à população. Então, é uma coisa que é muito legal, é importante para essa população que está lá, e é importante para a tua formação como profissional também, né? Essa formação humanística. Então, é muito legal. A rotina também, às vezes, gente, você não necessariamente fica só na sua área. Então, você trabalha em outras coisas. Você participa de outras frentes, você aprende outras coisas também. Então, eu acredito que, assim, a pessoa que sai dali, um oficial temporário que sai dali, ele sai uma pessoa muito completa, um profissional muito completo. Porque ele trabalha com a parte de administração pública, trabalha com licitações, trabalha com as compras, com gestão de estoque, com toda a parte administrativa, com gestão de pessoal, e também trabalha na saúde, também faz atendimento no CTI, por exemplo. Então, você tem toda essa gama de opções lá dentro e de diversidade mesmo. Então, você vai ter diversas rotinas lá dentro, cada lugar vai ter uma realidade totalmente diferente. Se eu te falar que vai ser assim, é mentira, sabe? Porque dentro do próprio hospital tem outras rotinas diferentes. Você não tem algo específico, né? Você vai ter um pouquinho de tudo isso. ali. É isso. Eu na Marinha já passei por 4 locais. Então, eu já trabalhei numa farmácia, eu já trabalhei num laboratório de análises clínicas pequeno e hoje eu dou plantão em um laboratório de análises clínicas. Trabalho hoje com transplante de medula óssea, então que eu nunca imaginei que eu poderia trabalhar com isso na área de farmácia. A Maria me deu essa oportunidade, me ensinou a trabalhar com isso, eu não sabia trabalhar com isso. E também já trabalhei na indústria farmacêutica. Então, durante a pandemia, eu trabalhei na indústria farmacêutica no apoio à indústria, destacada por uma missão de 4 meses. E também já trabalhei num navio, dentro de um laboratório de análises clínicas num navio. Também outra particularidade. Então, é bem interessante essa diversidade. Engrandece muito. Porque você sai dali pronto para qualquer coisa. Entendeu? E tem a característica que o oficial, ele é muito forjado para ser líder, porque a Marinha tem essa estrutura de hierarquia, então tem sempre a que a gente fala é mais antigo, que é uma posição acima na hierarquia, e sempre que você está com pessoas e você é o mais antigo, você é o responsável por aquele grupo. Então, tudo que acontece, a pessoa vai falar assim, eu quero falar com o mais antigo, porque o mais antigo que ele é o líder. Então, você sempre é líder, sempre vai ter alguém para você liderar. Você chega lá no primeiro dia de oficial, acabou de se formar no curso de formação, chegou na sua M. Já vai ter gente perguntando, chefe, o que eu faço? Não importa se você tem 10 anos de profissão, se você acabou de formar em fisioterapia ou entrou, você é o tenente, não importa. Que desespero, gente, nem eu sei o que eu tô fazendo agora. Eu vou mandar em alguém. Não importa. Porque a gente fica falando assim, oficial, é que na Marinha existem os oficiais, nas Forças Armadas existem os praças, que são marinheiros, cabos, sargentos e suboficiais, e os oficiais. Aí tem vários oficiais subalternos, que são os tenentes, intermediários, oficiais superiores e generais, tá? Então, existe essa diferença aí entre os grupos, né? Os círculos hierárquicos. Então, os oficiais são mais antigos que os praças, então, normalmente, a gente lidera o trabalho dos praças, né? E aí, na nossa hierarquia, existem os nossos chefes, os chefes dos nossos chefes, enfim, igual uma hierarquia de uma empresa mesmo. Sim, até chegar no presidente da República, que é o chefe supremo das Forças Armadas. O chefe supremo das Forças Armadas. Bom, a gente vai entrar na reta final agora. E tem muitas pessoas que têm interesse de entrar, construir uma carreira militar. Só que é aquilo que a gente comentou. Acha que isso é impossível, que é inalcançável. O que vocês dariam de conselho? Dá você o conselho. É que é possível. Eu acho que assim, é clichê falar que se você quiser, você consegue. Eu sou totalmente contra quem fala todo mundo tem às vezes 24 horas. Eu não acredito nisso, tá? Cada pessoa tem a sua realidade diferente. Porém, se dentro da sua realidade você adaptar e conseguir cumprir o seu propósito, você consegue. Pode ser que não seja na primeira vez, pode ser que seja na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, mas se for o seu propósito, você vai conseguir. Então, a gente saiu de uma cidade pequena,
de uma família com uma realidade difícil para alcançar o objetivo que a gente tinha. Então, nós passamos muita dificuldade. E ainda passamos, né, no E dia a dia. ainda temos dificuldade de ficar longe da nossa família. Mas, assim, foi muito difícil chegar. Às vezes a gente conta, assim, é muito bonita a trajetória. Mas só a gente sabe o quanto foi difícil. Quando eu fui embora, no dia que eu fui embora, eu acordei chorando de madrugada e falei, não vou, eu não queria ficar longe. É até emocionante lembrar desse dia. Era dia dos namorados. E aí eu falei, eu não vou embora. Porque eu não queria ficar longe de casa. Eu não conhecia o Rio de Janeiro. Só que você tem que ter coragem. Então, se é teu objetivo, tenha coragem. E tenha pessoas que te apoiem. Entendeu? Porque sem ele, talvez eu até teria conseguido. Mas teria sido muito mais difícil. Então, tenha coragem, tenha propósito, olhe para aquilo e pense, se é isso que eu quero, eu consigo fazer. Pode ser que seja mais difícil para mim do que para você, e mais fácil para você. Enfim, vão ser caminhos diferentes. Não se compare com outra pessoa, não olha para trás, não escuta o que os outros estão falando que você não vai conseguir, porque várias pessoas falaram, vocês não vão conseguir. Porque quando o Guilherme ficou lá para estudar e a gente passou muita dificuldade, só eu trabalhava. Só que a gente tinha um plano. O plano era, eu vou trabalhar para ele estudar e ele vai passar. E ele passou e a gente fez o nosso casamento como a gente sempre sonhou. E a gente está realizando nossos sonhos. Porque a gente planejou e executou. Do jeito que deu. O jeito que deu foi aos trancos e barrancos. Sim. E deu. Nem sempre é como a gente sonha, né? Como às vezes precisa acontecer mesmo. Exatamente. E cada um tem uma realidade. Não é porque um passou de primeira, que você também tem que passar de primeira. E vai. E assim, a dica que eu dou principal para a vida militar, assim, é que na vida militar existem 2 tipos de concurso. Existe a carreira e existe o temporário. Quem tem muita dúvida, não sabe se quer ser militar, faz temporário, que é uma prova mais tranquila de fazer. São 8 anos, você fica 8 anos contratado ali, né? O contrato é renovado, enfim, tem outras particularidades, mas basicamente você fica 8 anos na força. E dá para você ter uma ideia de como é trabalhar. E aí, depois que você já estiver estabilizado lá dentro, você consegue ter um tempo para você estudar, você vai dispor de mais tempo para você estudar, se dedicar e consegue passar um concurso de carreira se você quiser. Então, vá ver como é. Estude o processo seletivo, estude antes do edital, não deixe o edital abrir, estuda antes do edital, pega as provas anteriores, vê como é, testa, conversa com as pessoas. E é isso, assim, se dedique. E se você quiser, você consegue. Pode ser que seja muito difícil pra Pode ser você. que demore um pouco. Tem gente que tem filho, entendeu? Tem outra realidade que já é casado, que tem filho e precisa cuidar do filho. Eu tenho amiga que passou na prova depois de ter tido filho e assim foi muito difícil. Mas ela tinha a mãe e o marido pra apoiar e estavam ali do lado dela e ela conseguiu, sabe? Porque era o propósito da vida dela. Foi o que aconteceu muito da minha vez, porque na minha segunda vez a gente tinha 100% de certeza que eu ia entrar. Porque eu passei em primeiro lugar na prova, e aí se você somasse a minha nota de título com a minha nota da prova, que é como o processo é feito, em todos os concursos anteriores eu teria passado, com sobras, tranquila, mas naquele ano não. E foi extremamente frustrante, eu já trabalhava, e eu já estava bem no trabalho, já estava crescendo no trabalho. Então eu fiquei assim, acho que não é para mim mais. E fiz o outro ano com esse pensamento, não é, tá bom, já era, eu vou continuar aqui. O meu trabalho estava legal também, fazia as coisas legais, estava como trainee. E era legal, mas a oportunidade surgiu a hora que eu consegui ver com mais leveza, sabe? Porque eu já não tinha mais aquela carga de eu Aquela pressão, preciso, né? foi com mais leveza e falei, tá, é o que Se é. acontecer, vou fazer aqui minha parte, Isso. né? E deixa Deus, universo, energias, enfim, no que a todas pessoa... as expectativas. Isso, ali. se a não pessoa der certo, acreditar... acabou, né? Exatamente. E existem muitas oportunidades, gente. Existem muitas oportunidades. Não só marinha, existe exército, aeronáutica, existe a prova de carreira, a prova de temporário. Então, verifiquem, estudem. A prova de temporário normalmente é no começo do ano. É uma prova que é mais acessível de se fazer. É muito importante ter título. Então, quem pensa em fazer depois da faculdade tem que se preocupar com isso, tem que se preocupar com pós-graduação, tem que se preocupar com publicação de artigos,
tem que se preocupar com esse tipo de produção. Olha lá o que precisa no currículo e se prepare para estar pronto nessa hora. Se prepare para estar pronto na hora que for a sua vez de prestar o concurso. Sim. E aí, olha lá e o que eu digo vale muito a pena. Você aprende muito na Marinha. Você conhece muita gente legal, assim. Muita gente. Meus amigos são incríveis, profissionais incríveis, então vale muito a pena. A gente é muito grato por tudo que a gente viveu lá. Você pensa, você chega num curso de formação com pessoas de todos os lugares do país, com cultura totalmente diferente, e você convive com É uma aquelas oportunidade pessoas única. muito tempo, o dia todo convivendo com aquelas pessoas. Então você faz muitas amizades, você conhece as histórias, você se inspira nas histórias, você aprende muito. Acaba sendo assim, fala isso, mas realmente pro bom e pro ruim, é mais do que uma carreira, mais do que uma profissão, sabe? Tipo, é um estilo de vida. A gente começa a falar os termos de marinha, a gente fala com gírias de marinha o tempo todo. Imagino pra vocês como um casal deve ser ainda pior, né? Porque Não, o tempo todo. porque já fica na rotina também. Fica. O tempo todo. Tá safo, deixa Tá que eu safo isso aqui. tá Amor pegou aqui em casa. Tá pegando, tô na onça. Tô na onda. São as palavras. São expressões muito engraçadas, que quando a gente olhava isso de fora, eu falava, ai, que besteira. Hoje em dia é muito difícil não falar desse jeito, tô aqui me controlando. É difícil não falar. Então vale a experiência, mas eu acho que depois que eu passei por isso, e é fácil falar agora, né? Mas realmente ver as coisas com mais leveza. Eu acho que você vê as coisas com mais leveza, você consegue ter uma energia melhor para aquilo acontecer. E ver com mais clareza. E você consegue, com mais clareza, e consegue aproveitar as coisas. E eu sou grato à oportunidade, igual eu falei, o concurso não diferencia ninguém que passou numa prova é melhor que o outro por isso, porque é ridículo esse pensamento, mas a profissão, o que você entrega, você tem que se orgulhar, sabe? O tanto que você se dedica, você tem que se orgulhar. E a gente, mais do que a gente entrou, a gente tem boas carreiras lá dentro, a gente trabalha muito e faz muita coisa acontecer, isso é muito importante para nós. Então, o conselho que eu deixo leve com leveza, mas se prepare e aproveite as oportunidades. Converse com as pessoas, uma conversa pode mudar totalmente o rumo da tua vida, sabe? Vai em palestras, participe de curso, vá no congresso, a gente sempre fala de congresso. Congresso é maravilhoso, importante. cara, maravilhoso. Na Marinha a gente tem a oportunidade de ir em feiras e tudo mais. E nessas feiras a gente vê uma tecnologia nova e a gente começa a estudar. E o cara, publiquei um artigo disso, dá uma olhada. E aí aquilo vai te transformando. E você consegue fazer as coisas. Então, aproveite. Vai em tudo e que vai dar certo. É isso. Para fechar aqui hoje, né? Você como já deu um conselho, mas vocês têm alguma mensagem para deixar para os nossos ouvintes, os alunos de fisioterapia, a respeito de unir a carreira militar com o restante da faculdade, ou até o próprio mesmo início, porque aqui a gente está tendo contato desde o primeiro período, o podcast está aberto, né? Então... eu acho que, assim, ser fisioterapeuta na Marinha, na minha visão, é uma grande oportunidade. Eu acho que realmente engrandece o profissional e tem muita área para trabalhar na Marinha do Brasil. Então, o fisioterapeuta hoje na Marinha, ele pode trabalhar com atletas, ele pode trabalhar no centro de treinamento, ele pode trabalhar num ambulatório de fisioterapia, assim como ele pode ir para o hospital trabalhar no CTI e nos andares e, enfim, desenvolver vários protocolos clínicos e tudo mais no hospital, é bem legal. Então, meu conselho se informe, estude, aproveite a oportunidade que o PET está dando para vocês de conhecer essa área e vá conhecer mesmo a profissão fisioterapeuta militar, porque eu acho que vão gostar do que vão ver, sabe? Eu costumo dizer assim pros meus amigos, eu falo, poxa, vocês têm a profissão mais legal que tem na Marinha, porque a gente adora esporte, então eles trabalham com atletas olímpicos, acompanha delegações, então assim, é um trabalho bem legal. Eu quero falar que esse podcast é sensacional, a ideia de vocês de trazer esse tipo de conhecimento para os profissionais, então isso engrandece muito, sabe, de os profissionais que vocês vão formar, sabe, quem vocês vão se formar, isso vai ser bem interessante, bem legal, engrandece demais, e é isso, assim, se dedicar, tudo isso que a gente falou, se dedicar,
ter perseverança, não olhar para trás, escutar você mesmo, ouve seu coração, escute o que você quer, genuinamente, tenha um propósito. Se você tiver um bom propósito, nada vai te impedir, nada vai te segurar. Sim. Não é só estudar, mas o estudo vale a pena. Assim, a gente só chegou onde a gente chegou pelo Estudando. estudo. Teve várias outras coisas, mas o estudo trouxe a gente até aqui. E, bom, eu acho que é isso. Não tenho muito o que falar, assim, além de realmente levar essa vida leve, né? Mas aproveitar essas oportunidades, porque, igual a Nath falou, o podcast é uma excelente oportunidade mesmo, assim, de você mostrar isso e trazer pessoas que têm características diferentes e mostrar isso para as pessoas, porque eu só me desenvolvi na vida quando eu me abri assim para poder falar, para poder aprender, e a gente fala que se não quer que a gente vá em algum lugar, não chama a gente, porque a gente vive tudo que tem para viver, sabe? A gente está em todas as oportunidades, porque eu acho que você só cresce assim, sabe? A gente se ferra muito por isso também. Tem muito problema Muita fria. muita mas- fria, mas você só aprende se jogando. Em resumo é isso. Para mim, o meu se conselho joguem. é se Vale a joguem. pena, vale a pena ser militar, vale a pena profissionalmente, pessoalmente, financeiramente. Sim. Se informem bastante. E se você não gostar, você tem condições de sair, você conhece outros lugares que você pode trabalhar, você amplia seu conhecimento de carreira e tudo bem. Não foi para mim, tudo bem, Serve segue. também como um portfólio, né? Exatamente. Exatamente, como bagagem. Justamente porque o mercado sabe que o oficial, o profissional da Marinha, ele não trabalha, um profissional das Forças Armadas, ele não trabalha só em uma área específica, ele tem um know-how muito grande. Sim. Então, isso faz bastante diferença. Precisa poder deixar uma dica rápida, tem uma página que ela é oficial, antigamente não tinha, mas tem agora, que é Ingresso na Marinha, e essa página no Instagram ela divulga todos os editais. É uma página excelente, fazem vídeos explicativos, assim, entrevistam pessoas das áreas, então é uma página legal para quem quiser seguir essa carreira. Então, a gente queria agradecer imensamente a presença de vocês, né? O Gui e a Nad, e o convite para vocês também seguirem eles nas redes sociais para acompanhar um pouco sobre a rotina. Quem ficou curioso sobre o casamento, belíssimo, podem lá dar uma olhada. Foi um prazer imenso ter vocês aqui hoje. Pessoalmente falando, é um prazer imenso ter vocês, né? Da família. E acredito que tenha sido um episódio incrível para quem tá assistindo, para quem pode ter a oportunidade de ver em outro momento. E é isso. Pra gente Obrigada. também foi incrível. Muito Ah, obrigada. gente, nós que Obrigado. agradecemos o Eu te convite. agradeço. Foi sensacional. Muito obrigada. A gente Parabéns gosta de pelo falar trabalho. de qualquer jeito. E aí, então, tá ótimo. A gente Parabéns adora. pelo trabalho, tá? Parabéns. Parabéns mesmo. Obrigada. Pessoal, primeiramente queria agradecer a você que está assistindo aí, a quem está aqui nos bastidores também auxiliando a gente no projeto hoje. O formulário de presença vai estar no link da Bi, então vocês podem acessar a partir desse momento e responder para poder contar como certificado, né? Afinal de contas, o certificado também conta muito. dentro do processo seletivo. Então, muito obrigada a todos vocês e uma boa noite. Boa noite. Boa noite.